Amém, irmãos? Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus antes de iniciarmos aqui com a palavra. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa noite. Obrigado por estar nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Peço, meu Pai, neste momento que o Espírito Santo esteja com cada um que vai ouvir essa palavra, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir e entender da forma que o Senhor quer. Abre, Senhor, a nossa mente para que seja claro a Tua palavra, para que fale aos nossos ouvidos aquilo que nós necessitamos ouvir. Transforma o nosso coração, o nosso caráter. Abra os nossos olhos para que a gente consiga ver aquilo que nós precisamos mudar, de acordo com a Tua palavra. Faça, meu Pai, com que essa palavra seja edificante na nossa vida, que nada de mal e nada de ruim possa impedir o nosso entendimento dela. Que o Teu Espírito esteja agora, neste momento, através da Tua palavra, nos ensinando e nos guiando a toda a verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós leremos uma passagem que está no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. Nós falaremos de um tema muito importante no meio cristão, mas pouco entendido. Nós vamos falar sobre perseverança. E a gente vai trazer um conceito de perseverança, vamos trazer algumas passagens e vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto nesta noite. Amém? Então nós leremos ali o texto de Hebreus, capítulo 3, do verso 12 ao verso 15. E o texto diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Eu vou ler novamente, só para a gente guardar na nossa mente. Capítulo 3 do livro de Hebreus, do verso 12 ao 15, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Irmãos, a pergunta que eu tenho essa noite, uma pergunta que eu tenho para você, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: você tem perseverado na fé? Você tem entendido o que é perseverança? A gente sabe que eventos de revolta, de tumulto, em todo o mundo, deve servir como um aviso para nós de que chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, quando a hostilidade do homem não poderá ser contida pela força humana, ela vai romper, essa contenção vai inundar a nossa própria porta, haverá muitos males, muitas coisas ruins, E a pergunta mais urgente para todos os seguidores de Cristo é: a nossa fé em Jesus vai resistir? Você tem perseverado? Ou nós vamos dar lugar ao medo? Ou nós vamos dar lugar à incredulidade? Será que nós vamos dar lugar à raiva, ao desespero, à vingança? No livro de Apocalipse, irmãos, o apóstolo João vai descrever esse tempo assim, futuramente. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Isso está lá em Apocalipse 13, no verso 10. No finalzinho ele diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E a questão crucial para você nesses dias, irmãos, e naqueles dias, futuramente também: você vai perseverar? Você tem perseverado? Você sabe o que é perseverança? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o chamado para perseverar é real. O chamado para perseverança é verdadeiro. É um chamado real. Nós lemos aqui agora em Hebreus, no capítulo 3,
No verso 12, nós lemos assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E este é um claro apelo a todos os irmãos, a todos os crentes. É um apelo a todos aqueles que creem em Cristo, para que nós perseveremos na fé. Não deem lugar à incredulidade. É isso que o texto está dizendo. Não desanime. É uma chamada para perseverar, para ser firme, para manter a fé até o fim. Não deixe que o seu coração se torne perverso e incrédulo. Não se afaste do Deus vivo, é o texto está dizendo. Este é um perigo real, dito à igreja, irmãos. Muitas pessoas acham que depois de serem convertidas, serem transformadas, automaticamente vão criar superpoderes para estar de pé diante de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Acredita que não irão desanimar, que não irão fraquejar, que não vão se sentir tristes com os problemas. Enfim, muitos acreditam que depois da fé implantada em você, a vida será um mar de rosas. Mas não é bem assim que a Bíblia prega. A palavra de Deus nos chama para um tome cuidado, né? Uma placa de atenção. Não se torne incrédulo, não se afaste do Deus vivo, o texto está dizendo. É uma ordem de perseverar na fé, irmãos. E cada um de nós é um meio para a perseverança do outro. Cada um de nós contribui com a perseverança do irmão. No verso 13 vai dizer, pelo contrário, né, ou ao contrário de dar lugar ao perverso coração de incredulidade, que nós lemos no verso 12, o verso 13 vai dizer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então no verso 15 ele faz o que nos diz para fazer. Ele nos exorta com as palavras do Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E um dos meios, irmãos, essenciais de não se tornar endurecido, né, são os outras pessoas, crentes, ao seu redor, falando palavras de apoio, palavras de fé em sua vida, né, sua família, seus amigos, seu pequeno grupo, exortai-vos mutuamente cada dia, o texto diz, ou seja, falem palavras de verdade, que sustentem a fé na vida um do outro. Paulo disse em Efésios no capítulo 4, no verso 29 assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Presta atenção, irmão. Transmita graça aos que ouvem. Deus projetou sua igreja para que os seus membros, né, eu e você, perseverem até o fim, na fé, por meio de falar e ouvir palavras de apoio, por meio de falar e ouvir uns aos outros. Você e eu somos os instrumentos, irmãos, pelos quais Deus persevera a fé dos seus filhos. Perseverança é um projeto de igreja. Além de ser um projeto pessoal, ele é um projeto comunitário também. Assim como Deus não vai evangelizar o mundo sem voz humana, né, que desperte a fé, assim também ele não vai preservar a sua igreja sem vozes que sustentam uma fé humana. E claramente as palavras exortai-vos mutuamente, aí no verso 13, significa todos nós, não apenas pregadores. Nós dependemos uns dos outros para perseverar na fé até o fim. O versículo 14 diz que porque chegamos a compartilhar em Cristo se realmente mantivermos nossa confiança original firme até o fim. E este é um dos versículos mais importantes no livro de Hebreus, porque estabelece que se uma pessoa veio para compartilhar em Cristo, essa pessoa certamente vai perseverar até o fim na fé. Olhe atentamente, irmão, a lógica e os tempos verbais do texto. Presta atenção no verso 14. Vai dizer, porque nos temos tornados participantes de Cristo, ou seja, porque nos tornamos participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Em outras palavras, o texto está dizendo, nós tornamos participantes de Cristo se guardamos firmes, irmãos, até o fim a confiança que nós temos desde o princípio. Perseverar até o fim prova, irmão, que você já teve uma participação em Cristo. A perseverança é a evidência do novo nascimento em Cristo. É a evidência da sua salvação em Jesus.
A perseverança não é o meio para ser salvo. A perseverança é o resultado da sua salvação. Ou, para colocar o mesmo ponto de forma negativa, se você não tiver confiança em Cristo até o fim, o que isso mostraria para as pessoas? Isso só mostraria que você não se tornou participante de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Assim, o negativo do versículo aí, irmão 14, seria: nós não nos tornamos participantes de Cristo se de fato não guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então você vê o que isso implica sobre a segurança eterna? Você percebeu que a perseverança mostra que você está em Cristo? Você percebeu que a perseverança, ela mostra que você é salvo? Você percebeu que a perseverança mostra que você é um escolhido de Deus? Ele diz: se você se tornou participante de Cristo, isto é, se você nasceu de novo, se você é verdadeiramente convertido, se você é justificado e perdoado através da fé salvífica de Cristo, você não pode deixar de perseverar. Você vai manter a sua confiança em Cristo até o fim. É isso que o texto aqui está dizendo. E a lógica, ela é idêntica à primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 19. Perceba, na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 19, ele diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui nessa primeira carta de João, o apóstolo João está dizendo daquelas pessoas que abandonaram o evangelho, né? Falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores que abandonaram, que saíram do meio da igreja. E ele diz que eles saíram porque não eram do nosso, não era da igreja. O fato de eles sair provou que aquele povo não era da igreja. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, é o que diz o verso 19. E é o mesmo que, se você realmente é um participante de Cristo, você vai manter a sua confiança até o fim. Porque se você não manter a perseverança até o fim, isso mostra, irmãos, que você não é participante de Cristo. Não deixe o seu coração tornar-se perverso e incrédulo. Porque se você fizer, você se afastará do Deus vivo, o texto diz isso. E você perecerá para sempre. Você deve perseverar na fé. Como um meio de proteger uns aos outros de um coração perverso e incrédulo, fale palavras que sustentem a fé e que apoiem a fé na vida de cada um, nos seus familiares, nos seus amigos, na sua igreja. O texto diz isso: exortai-vos mutuamente, né? E esta advertência e exortação não é porque uma pessoa que realmente pertence a Cristo pode se perder, mas porque a perseverança, ela é a evidência de que você realmente pertence a Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Presta atenção, irmãos, Filipenses capítulo 1, do verso 6. O apóstolo Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo. Isso quer dizer, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui fica claro, irmãos, aquele que começou a boa obra, não foi você que começou a boa obra. Aquele Cristo que começou a boa obra em vós, ele vai completar. Isso é certeza. Ele não abandona a obra pela metade. A perseverança só mostra que você está salvo. A perseverança mostra que você está no caminho certo. A perseverança mostra que você é resultado de uma salvação. O texto que nós lemos aqui em Hebreus vai dizer: porque nós temos tornados participantes de Cristo. Né? E o que é ser participante de Cristo? Como a nossa perseverança está ligada a Cristo, a Jesus. Né? E pouco antes de Jesus derramar seu sangue pelos pecadores, ele levantou o cálice na última ceia e disse lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 20, assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Irmãos, isso significa que a nova aliança, prometida mais explicitamente no Velho Testamento, lá em Jeremias, no capítulo 31 e no capítulo 32, essa nova aliança foi garantida e selada pelo sangue de Jesus. A nova aliança se torna realidade porque Jesus morreu para estabelecê-la.
E o que a nova aliança assegura para todos os que pertencem a Cristo, irmãos? Essa nova aliança assegura perseverança na fé até o fim. Preste atenção. Ouça Jeremias lá no capítulo 32, no verso 40, o que ele diz. Ele diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Preste atenção, irmãos. O pacto eterno, que é a nova aliança, inclui a promessa: porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. As pessoas não podem se apartar. Elas não vão se apartar. Cristo selou esta aliança com seu sangue. Ele comprou a sua perseverança. Ele comprou a minha perseverança. Se você está perseverando na fé hoje, você deve isso ao sangue de Jesus. O Espírito Santo que está operando em você para preservar a sua fé honra a compra de Jesus. Deus, Espírito, opera em nós o que Deus, o Filho Jesus, obteve para nós. O Pai planejou, irmãos, e Jesus comprou. E agora o Espírito Santo aplica a perseverança a nós que cremos. Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna dos seus filhos comprados pelo sangue de Cristo. E nós precisamos entender dessa forma. Você não está perseverando para ser salvo. Você só está perseverando porque já foi salvo. Se você não fosse salvo, irmãos, você não estaria no caminho de glória. Você não estaria caminhando em perseverança. A pessoa que não é salva não quer a Deus. Não chega perto de Deus. Não busca a Deus. A pessoa que não é salva não persevera. Se você está perseverando, irmão, isso é um indício de que você é salvo. E nós precisamos entender a complexidade da perseverança. E eu trouxe alguns exemplos aqui, deixados pela própria palavra do Senhor, sobre perseverança na fé. Para os maridos, a Bíblia nos apresenta que amar a sua esposa, cuidar da família, é reflexo do amor de Cristo pela igreja. Isso é perseverança. Isso irá sustentar a sua fé. Estar alerta, e discernir as necessidades espirituais, emocionais, relacionais, físicas da sua esposa, se esforçar para satisfazer essas necessidades, isso é perseverança também. Buscar edificar a esposa com conhecimento bíblico, através das suas próprias palavras, ou com encorajamento, ou qualquer tipo de ajuda que faça ela buscar mais a Deus, isso é perseverança também. Encorajar e ajudar a esposa a se dedicar ao ministério na igreja, no mundo, com os filhos, isso é perseverança também. Isso para os maridos e para a esposa, estar alerta à condição espiritual do marido, orar pelo seu marido, incentivar o marido, afirmando as evidências da graça na vida dele, apoiar o marido com todos os esforços de liderança, ser receptivo a todos os esforços que ele fizer para liderar a sua casa espiritualmente, tudo isso é perseverança. Compartilhar a sua vida com os filhos, com a família, isso é perseverança. Tudo isso, irmãos, é perseverança com Deus. Tudo isso faz parte de obra que o Espírito Santo vem fazer em nossas vidas, fazendo com que nós continuemos andando no caminho correto, no caminho que leva a Deus, através da perseverança. E eu sei que isso pressupõe que as pessoas, para perseverar, têm que ser crente. E a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos afirma isso. Para você perseverar, você tem que ter crido em Jesus Cristo. Você tem que ter o Espírito Santo. Porque senão a sua perseverança não será até o fim. A sua perseverança só será até o fim se você estiver com o Espírito Santo. Se você realmente for salvo de verdade. E a perseverança do cristão é um dos pilares da fé cristã. Ela vai nos encorajar para a luta cristã, que nos mostra que o sacrifício de Cristo não foi em vão e que nos conduz à humildade. Através, irmãos, da perseverança nós descobrimos que todo o mérito é de Cristo e não o nosso. O Senhor nos ordena a perseverarmos até o fim e Ele nos dá os meios para isto. Nós podemos nos fortalecer através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os nossos irmãos, através da santificação, E quanto àqueles que pareciam tão bem e hoje estão longe dos caminhos de Deus, resta-nos suplicar a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Se eles forem verdadeiramente crentes, no tempo de Deus eles voltarão. Cabe a nós a cada dia suplicarmos pela nossa própria vida e nos exortarmos mutuamente.
O livro de Hebreus vai dizer, no capítulo 12, no verso 1 e 2, ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Presta atenção que é uma ordem: corramos com perseverança. Mas a carreira, ela já está proposta. A salvação, ela já foi feita. A salvação foi obtida lá na cruz do Calvário. Você hoje, vivendo 2022 anos após Cristo vir, você tem que entender que há 2000 anos atrás você já foi salvo. Porque aquele sacrifício na cruz é o que está valendo. E o que Deus te dá hoje é o poder para perseverar até o fim, para que você evidencie a sua salvação para as outras pessoas. A perseverança, meu irmão, ela é resultado da salvação. E nós precisamos entender dessa forma. Que Deus continue abençoando e te dando força para perseverar todos os dias. Perseverar na vida, perseverar no meio da sua família, perseverar no meio da sua igreja, perseverar em todos os âmbitos. Porque essa perseverança é poder de Deus, poder do Espírito sobre a vida daqueles que creem, sobre a vida daqueles que realmente estão salvos. Perseverança é resultado da sua salvação. Você não está perseverando para ser salvo. Entenda dessa forma. Você está perseverando porque você já foi salvo e glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor e já já nós voltamos para a oração final. A agonia da minha mente ansiosa, surge a calma que eu encontro só em Ti, e leva embora toda angústia e todo medo. Deus, Tua presença é conforto para mim, e não há outro lugar em que eu prefira estar. Eu só quero estar contigo. Mergulho em quem Tu és, me envolves com Teu amor. Eu só quero estar contigo. Estás comigo, não me importa o amanhã. Em Ti descanso, nada eu posso controlar. Eu me concentro na atenção desse momento. Deus, Tua presença é conforto para mim, e não há outro lugar em que eu prefira estar. Eu só quero estar contigo. Mergulho em quem Tu és, me envolves com Teu amor. Eu só quero estar contigo. Deixo então quem eu sou, me consomes com quem Tu és, com Tua glória
Eu só quero estar contigo. Mergulho em quem tu és, me envolves com teu amor. Eu só quero estar contigo. Amém, irmãos, estamos voltando. Vamos fazer a oração final, feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado por estar abrindo os nossos olhos, nos dando discernimento. Obrigado, meu Pai, por nos dar o Teu Espírito, nos dar todos os meios para que a gente consiga perseverar nesse mundo caído. Obrigado por estar sempre cuidando de cada um de nós, nos protegendo de todo mal, do mal físico, do mal espiritual. Abra nossa mente e o nosso coração para que a cada dia nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer e praticar. Proteja cada um de nossas famílias, cada um dos pastores da rádio, cada pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir ainda, que o Senhor possa estar entrando na vida de cada uma delas, trazendo discernimento espiritual, sabedoria, trazendo conversão verdadeira, arrependimento de pecados, para que o máximo de pessoas sejam salvas. Meu Pai, abre os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos Te louvar de forma sincera, em verdade e em espírito, que o nosso louvor, que a nossa oração chegue ao céu como aroma agradável, meu Pai. Perdoe os nossos pecados diariamente, nos dê perseverança todos os dias para que nós possamos continuar batalhando e andando pelos caminhos corretos. Nos dê discernimento espiritual para rejeitarmos tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que pode nos atrapalhar nesta caminhada. Nos dê o Teu Espírito, meu Pai, força para que nós possamos seguir rumo ao céu, olhando para o alvo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Obrigado por mais essa noite, obrigado por mais essa semana. Nos dê um fim de semana abençoado, um fim de semana cheio de paz, cheio de amor, cheio de proteção, e que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. É o que nós Te pedimos, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus.